Olá, amigos, eu vou passar. Tudo beleza? Nós continuamos estudando microeconomia, óbvio. Estudando economia, teoria econômica, concurso Banco Central. Muito bem, comum a todos os cargos, disciplina comum a todos que desejam ingressar nesse órgão que exatamente trata de política econômica, principalmente política monetária no país. Seja bem-vindo ao Banco Central. Economia é o nosso grande barato. Tá? A disciplina, ela vai tratar, nós estamos tratando na disciplina a questão de microeconomia. Sendo assim, eu gostaria de tratar com vocês agora outro tipo de elasticidade que não mais é a preço da demanda que nós temos visto em todas essas últimas videoaulas. Vem comigo então. O assunto agora é a elasticidade renda da demanda. Ou seja, ela vai medir o grau em que a quantidade demandada responde a uma variação da renda do consumidor. Ou seja, o coeficiente elasticidade renda da demanda nada mais é do que a relação entre variação percentual ou proporcional da quantidade demandada de um bem e a variação percentual ou proporcional, como você deseja, da renda do consumidor. Observação importante. Observação importante é a seguinte: você lembra que sempre que nós tratamos da relação renda demanda do bem, nós temos que levar em conta a natureza do bem. Se o bem é inferior, se o bem é de consumo saciado, se o bem é superior, de luxo. Então, todas essas variáveis, elas são importantes na determinação do que acontecerá com essa elasticidade e preço da demanda. Da mesma forma que nós fazíamos anteriormente, nós vamos continuar tratando agora, ou seja, a natureza desse produto, a natureza do bem. E vamos saber, entender em que proporção, em que volume a demanda do bem é afetada quando nós afetamos a renda do consumidor. Vem comigo. Bom, então nós temos aí a quantidade demandada, no caso nós sabemos que a demanda do bem sendo afetada ou em função da renda do indivíduo, da renda do consumidor. Então nós temos que você falou que a relação é demanda-renda, tudo bem, mas como nós vamos fazer, como nós estamos tratando de variações percentuais, não é a demanda toda que varia, mas sim as quantidades vão variando, ainda que as modificações sejam na própria demanda. Bom, então nós temos aqui o seguinte: e se a questão tratar de assuntos como esse, você pode entender que a relação aí é como a quantidade buscada, procurada, demandada pelos indivíduos varia, quando você promove aí alterações na renda dele. Você tem agora ali no Brasil uma variação e um aumento no salário mínimo, passando aí da casa dos R$500, e aí é interessante que os empresários estudem enquanto a demanda por bens e serviços na economia variará, dado que haverá esse aumento aí de R$45 no salário mínimo. Bom, a fórmula da elasticidade renda da demanda, nada mais é do que a variação percentual da quantidade demandada pelo bem X dividido pela variação percentual na renda do consumidor. Sendo assim, nós temos que, daquelas nossas aulas anteriores, é o mesmo esquema, a elasticidade nada mais vai ser do que a variação na quantidade demandada de X dividido pela quantidade demandada de X, tudo isso dividido pela variação na renda dividido pela renda do consumidor. Bom, rearrumando essa expressão, nós vamos ter que a elasticidade assume essa fórmula, que é delta Q dividido por Q vezes R dividido por delta R, ou ainda a fórmula mais conhecida de elasticidade renda da demanda, que é variação da quantidade demandada de X dividido pela variação da renda do consumidor, tudo isso multiplicado pela renda do consumidor, dividido pela quantidade demandada do bem X. Bom, feitos os cálculos, é importante que você entenda o seguinte: se a elasticidade renda da demanda apresentar um valor menor ou igual a zero, e aí nós vamos tratar a questão, obviamente nós não vamos tratar da questão modular, porque nós vimos
que a relação agora é renda e demanda do bem, né? Então, se é um bem tipicamente normal, você sabe que se você tem um aumento na renda e o bem for normal, um aumento na renda do consumidor produz um aumento na demanda por esse bem. Bom, feitos os cálculos para calcular, né, para encontrar a elasticidade e renda da demanda, nós observamos a seguinte classificação. Se a elasticidade e renda da demanda for menor ou igual a zero após os cálculos, esse aí é o caso típico em que nós estamos tratando de um bem chamado inferior. Se a elasticidade e renda da demanda, depois de feitos os cálculos, assumir um valor menor do que zero, maior do que zero e menor ou igual a 1, desculpa, eu também cobri aqui. Só um minutinho. Menor ou igual a 1. Opa, ainda aqui com um pouquinho de dificuldade com a lousa. Menor ou igual, hein? Nossa, que dificuldade. Vou apagar aqui embaixo que é mais fácil de você enxergar. Bom, então se a elasticidade, renda da demanda, for maior do que zero ou menor ou igual a 1, isso classificará exatamente o bem como bem normal. Nós estaríamos tratando aí de bem normal. E ainda o caso em que a elasticidade e renda da demanda for maior do que 1, aí sim nós estaríamos tratando de um bem superior, um bem de luxo. Bom, imagine agora, eu tratei de um assunto importante, de um assunto interessante nas últimas aulas, mas falei muito rapidamente. E agora eu quero falar bem pontualmente, porque pode sim ser objeto de questionamentos da Sesgran Rio para vocês. Olha para mim, é exatamente o chamado bem de Giffen. Que ouviu o que é um bem de Giffen? Um bem de Giffen, ele é um bem inferior. Tá certo? Nas aulas anteriores eu dei o exemplo da batata, mas agora eu quero pontuar esse exemplo. Imagine um bem inferior, mas o bem de Giffen leva esse nome diferenciado e é uma nota de rodapé porque não é um bem inferior qualquer, é um bem muito inferior. Ele é tão inferior e ele é tão interessante, tão importante e pode ser cobrado no seu certame que ele apresenta, diferentemente de todo ou qualquer bem, uma curva de demanda positiva, assim como a curva de oferta. Kilvia, do que você está falando? Eu estou lhe dizendo o seguinte, o bem inferior ou bem de Giffen, especificamente o bem de Giffen, é aquele que uma redução no preço produz também uma redução na quantidade demandada do bem. Ou seja, sempre que o bem é tão inferior, ainda que você consiga que o empresário ofereça o bem mais barato do que ele é, ainda assim os indivíduos não terão interesse em comprar. Vou lembrar de novo a questão, imagine que você só tenha duas possibilidades de consumo, carne e batata. Imagine que ainda que o preço você come batata todo dia, digamos que numa semana de 7 dias, você consuma batata por 5 dias e carne por apenas 2 dias. E aí há uma queda, uma queima, uma promoção no preço da batata. Ainda que haja essa queda no preço da batata, o que vai acontecer é o seguinte, você pode até comprar a mesma quantidade de batata, vai pegar o dinheiro excedente, vai correr para comprar carne. Isso significa que batata passa a ser para nós o chamado bem de Giffen. É aquele que você reduz o preço e aí você vai ter uma redução da quantidade demandada dele, ok? É um bem super interessante, é uma nota de rodapé e pode ser objeto de questões aí para os seus próximos concursos. Vem comigo, vamos continuar tratando de elasticidade e renda da demanda. Bom, então, como observação, eu trago para vocês que o bem de Giffen, só para você lembrar, ele vai apresentar uma curva de demanda diferente, porque a demanda dele agora é positiva, mostrando que o preço e a quantidade demandada vão apresentar o mesmo sinal, como se estivéssemos aí tratando da oferta. Uma redução no preço desse produto leva a uma redução da quantidade demandada por este produto. Muito bem.
continuando a tratar de bens que possuem elasticidade, é importante agora nós tratarmos do assunto elasticidade cruzada da demanda. O assunto agora, elasticidade cruzada da demanda. Pois bem, nós temos que abordar todos os fatores que determinam a demanda. E aí fica muito importante, muito claro a gente entender o que é o bem substituto e o que é o bem complementar. E deveria haver uma medida para explicar que variações no preço de um produto substituto, em que isso nós sabemos o seguinte: sempre que há um aumento no preço de um substituto, vai aí haver um aumento na demanda do seu concorrente próximo, ou seja, o seu substituto na demanda. Nós vimos aí o exemplo de um aumento no preço do Quat, provoca um aumento na quantidade demandada de Guaraná Antártica. Por quê? Porque eles são substitutos perfeitos e estão aí na briga dos Guaranás. Ou seja, sempre que você proporcionar um aumento no preço de um, automaticamente isso impulsionará um aumento na demanda do outro. Mas a pergunta é em que proporção isso aconteceria? Como a proporção que isso ocorre é importante para nós em economia, então nós deveríamos encontrar uma medida de elasticidade, ou seja, em que proporção, que medida é essa de variação? Se eu aumentar o preço do meu produto, eu vou ajudar o meu concorrente, mas em que proporção? Se os bens são complementares, lembre aí da venda casada, shampoo e condicionador, por exemplo, aumentar o preço do shampoo vai impactar em quanto? O aumento reduzir o preço do shampoo vai me provocar um aumento da demanda por shampoo. Isso impactará de que forma a demanda do condicionador? Então, em que proporção é uma medida que deve ser calculada em termos de elasticidade. Por esse motivo, ou seja, eu vou afetar o preço de um e vou observar as variações na quantidade procurada pelo outro, ou na demanda pelo outro, no caso, que é um fator que não seja preço, lembre. Estou mexendo no preço de um. E aí eu tenho variações na quantidade demandada dele mesmo, mas na demanda do outro de uma forma total, para qualquer preço que eu tenha do meu produto, seja ele substituto ou complementar. Sendo assim, é importante que você entenda que o cálculo dessa medida de variação para a economia se torna fundamental. Ou seja, se eu tenho concorrentes e quiser aumentar meu preço, enquanto eu vou favorecer meus concorrentes e a receita deles, a receita total deles? Quem vai me dar essa resposta? Elasticidade cruzada da demanda. Vem comigo para o assunto que nós vamos tratar agora. Elasticidade cruzada da demanda. Vai ser aí apresentada pela letra X e Y, porque exatamente nós estamos tratando do impacto do bem, variações no bem X, variações no bem X e a resposta em termos do bem Y. Ou seja, por definição, nós temos que elasticidade cruzada da demanda, ela vai medir o grau em que a quantidade demandada de um certo bem X vai responder a uma variação no preço do bem Y. Em outras palavras, eu posso dizer que o coeficiente elasticidade cruzada da demanda é a razão entre a variação proporcional ou a variação percentual na quantidade demandada de um bem e a variação proporcional ou variação percentual no preço do outro bem. Em termos matemáticos, nós teríamos aqui especificamente que nós temos aí a quantidade demandada de um bem sendo afetada por variações de preço em outro bem. Então, nós temos que a elasticidade cruzada da demanda seria uma medida que me traria as variações percentuais na quantidade demandada de um bem dividido por variações percentuais no preço do meu concorrente ou do meu substituto ou do meu bem complementar. Bom, dessa forma nós teríamos o seguinte cálculo, a seguinte amarração para esse tipo de cálculo. Nós temos que a elasticidade seria igual à variação da quantidade demandada de X dividido por um valor inicial de quantidade demandada de X, tudo isso dividido pela variação percentual do bem Y, dividido por um preço do bem Y. Fazendo aqui essas arrumações, quer dizer, multiplicando o numerador pelo inverso do denominador e rearranjando tudo, nós chegaríamos aí à fórmula mais conhecida de elasticidade cruzada da demanda, que é exatamente
exatamente variação da quantidade demandada de X dividido pela variação do preço do bem Y, vezes o preço do bem Y em determinado ponto, dividido pela quantidade demandada do bem X. Se eu quiser tratar isso, obviamente, em termos de derivadas, eis a fórmula da derivada para explicar essas variações percentuais aqui. Tanto no caso da renda da demanda, como no caso da elasticidade preço da demanda, como agora no caso da elasticidade cruzado da demanda, todas as fórmulas eu posso tratar de medidas de derivadas. Bom, no final, feitos todos os cálculos, realmente eu não estou refazendo os cálculos, porque eu já fiz quando eu estava tratando de elasticidade preço da demanda e a lógica é a mesma. O que nós temos que trazer como resumo da ópera, a maneira de operacionalizar é aquela mesma que vocês viram quando nós estivemos tratando, quando eu estive tratando de elasticidade e preço da demanda. Bom, qual é a classificação agora? Obviamente aqui, X e Y. Estou observando agora aí. Então, nós temos a classificação para elasticidade cruzada da demanda de dois bens X e Y é, depois de feita essa conta aqui, se a elasticidade apresentar um valor maior do que zero ou apresentar um valor positivo, isso implica que os bens são substitutos. Por que, Kilvia? Lembra das minhas setinhas. Aumentei o preço, bens substitutos Guaraná, aumentei o preço do quat, diminuir a quantidade demandada de quat. O preço do Antártica ficou constante, mas como eu não consumi quat, eu tive que aumentar a minha demanda por Antártica. Nós temos nesse caso, então, preço variando no mesmo sentido que a demanda, logo o valor de elasticidade seria maior do que zero. E nós temos ainda um valor de elasticidade cruzada negativo ou menor do que zero em casos de bens complementares. Lembrando aqui a ideia dos bens complementares, shampoo e condicionador. Reduzir preço agora fica mais fácil. Reduzir o preço do shampoo, aí um aumento na quantidade demandada de shampoo, o preço do condicionador ficou constante, mas se eu vou precisar mais shampoo, necessitarei também de mais condicionador e aí tem um aumento da demanda por condicionador. Como o preço de um impacta de maneira diferente ou inversa a demanda do outro bem, os bens são chamados de complementares. Pois bem, nós vamos aqui encerrando essa parte de elasticidade cruzada. Nas próximas videoaulas vamos continuar a finalizar o assunto de elasticidade. Continua comigo, estamos aqui no Eu Vou Passar. Um grande abraço.